Olá, enfermeiros, como vão? Bem-vindo ao Método ADS. Eu sou Fernanda Milenelli, sou enfermeira formada há 18 anos, atuo em gestão hospitalar de práticas assistenciais e de enfermagem, e eu vou ser a pessoa que vou ajudar vocês, enfermeiros, que estão aí do outro lado, inseguros, não sabe o que vai acontecer agora, pós-formado, ainda não conseguiu sua oportunidade? Então, eu sou a pessoa que vou ajudar vocês serem escolhidos pelos recrutadores dos principais hospitais. E hoje a gente vai falar de algo que é tão importante, mas tão importante, porque isso pode destruir com tudo, que são crenças limitantes. Então, gente, o que são crenças limitantes? É algo que a gente acredita, tá lá na nossa cabeça. A gente, ela te limita, ela te traz medo, ela não deixa você agir, ela não te dá coragem de você partir para frente, antes mesmo de você tentar fazer alguma coisa. Então, são coisas que a gente cria na nossa cabeça que impede que a gente consiga atingir o que a gente pensa de objetivo. Então, gente, o que vocês têm como principal crença limitante, né? Então, eu já fiz a faculdade, aí às vezes quando a gente se candidata lá, viu que passou na faculdade, aí aquela hora de fazer inscrição, aquele frio na barriga, qual é a nossa principal crença limitante? Se for uma faculdade paga, será que eu vou ter dinheiro para pagar durante esses 4 anos essa faculdade? Será que eu vou aguentar trabalhar, estudar, dar conta de casa, tudo? Será que eu vou conseguir chegar até o fim? Será que eu vou passar da aula de anatomia? Será que eu vou passar da aula de farmacologia? Olha quantas crenças limitantes. Mas enquanto elas estão dando assim um friozinho na barriga, mas ela faz com que você junte força e fala assim: não, peraí, será não? Eu vou conseguir? Tá tudo bem. Mas às vezes, gente, a crença limitante faz com que a gente não saia do lugar. O medo é tão grande, ela nem existe, ela existe aqui dentro da nossa cabeça. Mas o medo é tão grande que faz com que a gente não saia do lugar. Então é sobre isso que a gente vai falar agora. E pensando em crença limitante de um recém-formado ou de um formado em enfermagem, qual uma das principais crenças que as pessoas acabam me procurando e falando é sobre idade. Poxa, eu tô velho demais para fazer enfermagem, então eu não vou fazer enfermagem porque eu acho que eu tô velho demais. Ou acabei de me formar, eu sou nova demais para me formar em enfermagem e eu acho que as pessoas não vão confiar em mim. Na hora que eu entrar no quarto que o paciente vê que tem ali uma menina, ele não vai confiar em mim. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crença limitante na idade, tá ok? Esse vídeo, então, a gente vai abordar um pouquinho desse medo que passa na cabeça de vocês, na cabeça de muita gente, e posso falar que já passou na minha, tá? É um fator limitante e que trava muita gente na hora de conseguir um emprego. Às vezes você fica martelando, 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 martelando e você não consegue se desenvolver tão bem num processo, supondo, de uma entrevista. Quando às vezes, supondo o recrutador te perguntar qual é a sua principal dificuldade, e aí você vai travar porque você começa a vir todas as crenças limitantes na sua cabeça e você não vai conseguir progredir com o seu processo seletivo. Então hoje a gente vai falar sobre crença limitante de idade, tanto para mais quanto para menos, tá? E eu não vou, gente, falar para vocês sobre idade, como fazer, como transpor, mas a gente vai. Na verdade, assim, cada crença limitante, a gente tem dificuldade, a gente entende as dificuldades e aí a gente pensa em como transpor, tá? Aqui não vai ser um beabá, não vai ser uma fórmula pronta. Nossa, então eu vou sair daqui super confiante e vou mudar minha crença limitante? Não, isso vai depender muito de vocês. Mas o primeiro passo é a gente reconhecer que ela está prejudicando a gente, tá? Que ela é além do frio na barriga. Porque quando a gente tem o frio na barriga, quando às vezes a gente tem insegurança, muitas vezes a insegurança ela acaba sendo um pontapé para estimular a gente a andar. A crença limitante, ela na verdade, ela não estimula a ir para frente. Ela te trava e você não consegue progredir. Então, o mais importante é a gente entender se a gente tem uma crença limitante,
qual é a nossa crença limitante e como atuar nela, tá ok? Aqui a gente não vai discutir como atuar em cada uma, mas a gente vai abordar um pouquinho em como reconhecer isso, ok? Então, pessoal, por definição, né, o que é crença limitante? Ela é basicamente opinião, pensamento, que a gente acredita, tá? Que tá aqui, ó, na nossa cabeça, que a gente acredita que isso é verdade. Ela causa um efeito muito negativo nas pessoas e impede o crescimento profissional, pessoal. Então, até saindo um pouquinho da crença limitante de idade, que vai ser o que a gente vai abordar, mas muitas pessoas supondo, eu sou obesa, eu não danço porque eu acho que as pessoas vão rir de mim. Então, isso é uma crença limitante. Isso já está dentro da minha cabeça. Eu penso dessa forma. Por eu ser obesa, eu não vou dançar porque eu acho que as pessoas vão rir de mim. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso. Eu não posso fazer isso por vocês, gente. Vocês precisam identificar se vocês têm ou não, e se tiver, qual é a crença e como a gente vai transpor. Eu não tenho como fazer isso com vocês, mas eu tô aqui para expor esse tema, para ajudar vocês a dar aquela eureka, a falar: nossa, eu tenho isso, então peraí, vamos nos unir. E outra coisa, aproveite quem às vezes se enxergar em situações ou já passaram por essas situações e conseguiram transpor esses obstáculos. Vamos comentar aqui, coloca um pouco mais de comentário para os outros colegas que estão passando por esse momento conseguir ler e saber que outras pessoas já passaram por isso. E aproveitando, né, às vezes a gente só pensa que, eu tenho como crença limitante, eu sou mais velha. Então, supondo, eu vou fazer 40 anos agora, né? Será que eu mudaria de profissão? Bem, eu não mudaria porque eu adoro a minha profissão, né? Eu adoro ser enfermeira. Eu, desde pequenininha, eu sempre quis trabalhar na área da saúde. Brincava com as minhas bonecas enfiando canudinho no nariz. Então, provavelmente não. Mas, se eu quisesse mudar de profissão, né? Será que eu não me acharia velha? Talvez. Já tive já essa discussão, já inclusive com coaching e tudo mais. Mas assim, gente, de verdade, qual é a diferença, né? Se eu começar uma faculdade agora, ou um curso técnico daqui 2, 3 ou 4 anos, e eu iniciar uma nova carreira. Depois de 2, 3 anos, gente, na nova carreira, eu vou estar basicamente no mesmo patamar que muitas pessoas, mas eu vou estar muito mais feliz, eu vou estar muito mais me sentindo satisfeito, porque eu segui o meu propósito. O meu propósito era aquela carreira, era aquela transição de carreira. Então, gente, a gente não pode colocar só o fator idade, né, como um principal obstáculo. Será que eu penso, os outros não vão confiar em mim ou vão achar, nossa, eu sou velha demais para estar começando agora? Ou isso é algo da minha cabeça? Esse é um preconceito que eu já tenho, tanto comigo quanto com as outras pessoas. Porque, mesmo sendo mais velho e mesmo às vezes não tendo uma grande expertise, experiência dentro da enfermagem, você tem uma experiência de vida. Você tem algumas soft skills que a gente não vai encontrar num recém-formado jovem, né? Resiliência. Então, com certeza, um adulto, ele é muito mais, um adulto com um pouco mais de idade, ele é muito mais resiliente do que um jovem, né? Porque ele já passou por tantas etapas na vida, ele já passou por tantos obstáculos, ele já vivenciou tanta coisa que a resiliência dele está muito mais elaborada. Dependendo da tua história de vida, você tem a compaixão e a empatia muito mais aflorada também do que um jovem de 20 anos, que às vezes ele não viveu o que você viveu, ele não teve perdas da forma que você teve. Então, ainda a empatia, a compaixão ainda não foi desenvolvida da forma que a sua empatia e compaixão foi desenvolvida. Então, pensa tudo que você também tem a agregar. Será que ser enfermeiro é só uma questão de habilidade técnica? Não, habilidade técnica a gente aprende. E você vai aprender tão quanto o jovem de 20 anos na faculdade, né? Você também vai fazer os seus 4 anos de graduação. E você também vai ter as dificuldades que esse jovem vai ter. Às vezes, a pessoa um pouco mais velha, ela tem como crença limitante
Então eu vou ter mais dificuldade com essa parte de comunicação, essa parte de tecnologia. Sim, mas, gente, isso são habilidades adquiridas. Você vai ter dificuldade e você vai buscar transpor essa dificuldade. E qual é o problema? Em contrapartida, quem é mais jovem vai ter dificuldade com outras coisas, né? Eu costumo brincar que na minha época, quando eu era criança, não tinha internet, não tinha TV a cabo, né? Então, minha mãe conta que eu ficava, às vezes, o dia inteiro na frente da TV, ali brincando e tudo, mas esperando aquele desenho que eu gostava passar. Hoje em dia, gente, as crianças, elas entram lá, né, na plataforma de vídeo que tem, você digita e ela assiste o dia inteiro. Se ela quiser o dia inteiro assistir aquele mesmo vídeo, ela assiste. Ela não sabe mais o que é esperar, né? Então, essa parte do esperar, a resiliência, você conseguir entender em qual momento vai acontecer, hoje em dia, quem é mais jovem não desenvolveu isso, porque ele é de uma era extremamente mais rápida. Então, sim, pode ser que você mais velho tenha muito mais dificuldade com tecnologia do que quem é mais jovem, porque ele é de uma geração muito mais tecnológica. Porém, ele não vai ter a resiliência, ele não vai ter essa capacidade de entender em que momento é adequado para cada coisa como você. Então, pensa que a sua crença limitante, é, ela pode ser a crença limitante do jovem, né? Nossa, eu sou jovem demais, eu tô me formando jovem demais. Vão me achar, quando olhar para minha cara, vai falar, nossa, que cara de menina. Ai, vai me achar extremamente imaturo, vai achar que eu sou uma mimada. Literalmente, a pessoa, quando você olha quem é bem jovem, né, um recém-formado bem jovem, você já dá aquele estereótipo que a pessoa não tem experiência, ao contrário, às vezes, de um recém-formado mais velho, mas que às vezes passa a questão de confiança por ser mais velho, dá a impressão de ter mais experiência. Então, a sua crença limitante, o oposto dela pode ser a crença limitante do outro. Eu vou falar um pouco sobre mim. Eu me formei, gente, com 21 anos em enfermagem. Eu era extremamente jovem. E essa questão, eu tinha uma crença limitante muito grande da minha idade. Já comentei com vocês, né, que eu me formei, eu tinha no último ano de faculdade, tinha passado na residência e tinha passado no concurso público, o concurso ainda não tinha me chamado. Eu comecei a fazer a residência, era um aprimoramento, na verdade. Esse aprimoramento, naquela época, ele não saía com título de especialista, ganhava muito pouquinho, mas eu comecei a fazer, era a oportunidade que eu tinha na hora, na época, e, e a gente, assim, quem faz aprimoramento, o residente e tal, é uma disputa muito grande, tá, de vaga. Geralmente é uma pessoa, uma vaga para 200, 300 pessoas, então realmente você é tratada como uma joia, né? É a joia da coroa. Então você fica ali, ó, sendo a joia. E aí, de repente, eu fui chamada para a vaga de enfermeiro trainee. E eu fui trabalhar numa maternidade de São Paulo muito grande, muito conceituada, que eu gosto muito, como enfermeira trainee. Eu era mais jovem que auxiliar administrativo do centro cirúrgico. E naquela maternidade, eles tinham o costume de chamar o enfermeiro de dona. Então, pensa as pessoas me chamando de Dona Fernanda e eu, uma menina de 21 anos. E juro, gente, assim, a gente se forma quando você vai mesmo pro front, né, pro dia a dia, parece que apaga tudo na frente. E aí, assim, as técnicas de enfermagem me chamando de Dona Fernanda e eu não lembrava nem onde colocar um eletrodo no paciente, né? Então, isso foi a minha crença limitante. Mas eu parei, respirei e falei, gente, quantos enfermeiros se formam? Quantos enfermeiros conseguem emprego? Eu não sou diferente deles, eu não sou melhor que eles, mas eu também não sou pior que eles. Então eu também vou conseguir. E aí vai da gente respirar fundo, entender que aquilo faz mal pra gente e tentar sair disso. Falar, não, peraí, isso faz mal, eu não vou permitir, o que eu vou fazer para melhorar isso?
e olhar para o lado e ver que a gente tem equipes maravilhosas e as pessoas, elas estendem muito a mão para quem é recém-formado, independente da idade, gente. As pessoas estendem muito a mão. Quando entra uma pessoa nova, é muito bom para a equipe, né? Oxigena a equipe, você traz o seu conhecimento pessoal e profissional. E eu lembro que eu cheguei na equipe e falei, gente, eu não sei, eu preciso do apoio de vocês. E eles me ajudavam muito. Eu já abordei com vocês que eu tenho uma certa limitação, né, em trabalhar com criança doente. E nesse hospital, fazer cirurgia infantil. E era minha crença limitante. Não tenho capacidade de atender um bebezinho, porque era tudo bebezinho. E eu lembro um dia onde eu fui buscar o bebezinho na UTI neonatal. E o que eu sempre fazia isso, eu buscava o nenenzinho na UTI neonatal, deixava lá na sala cirúrgica e saía pela mesma porta que eu entrava, assim, ó, voando. E aí eu lembro um dia que o anestesista fechou a porta e falou, não, você sempre sai correndo, eu entendo que você tem medo, mas hoje você vai aprender a circular aqui essa sala desse bebezinho. Eu entendo que isso é uma limitação sua, mas você precisa transpor essa limitação. Então, às vezes, a gente não enxerga, às vezes a gente enxerga, mas não sabe como sair disso. E às vezes as pessoas enxergam e elas que ajudam a gente a sair disso. Então, assim, conte com as pessoas, né? Então, não coloque o bloqueio da sua idade, ou por ser mais velho, ou por ser mais novo, como algo que vai te limitar. Ele pode ser um fator importante? Pode. Eu posso ter pessoas que vão olhar lá a enfermeira de 21, 22 anos que está se formando e falar, ai, que menininha, não confio nela? Pode. Isso vai acontecer, a gente vai encontrar pessoas assim. Ah, não quero ser atendida por ele porque ele é jovem demais. E isso não acontece só na enfermagem, acontece em todas as categorias. Mas em contrapartida, pode ser que a gente encontre algo completamente diferente. E esse vai ser um caso em 1 milhão. E se for um bloqueio, gente, que seja um bloqueio do outro. Ah, eu não quero ser atendido pela Fernanda porque ela é jovem demais e, eu não sei, não me passa confiança. Ok, é um direito do paciente, a gente muda a escala. Agora não pode ser um bloqueio meu, né? Nossa, eu não vou conseguir atender ninguém porque eu me acho jovem demais. Isso não pode. Então, a gente identificando isso, então tá bom. Onde é que eu posso melhorar? É no meu conhecimento? É na minha comunicação? Eu preciso falar de uma forma mais incisiva que passe confiança? Então, você precisa identificar onde está o seu gap para você poder melhorar, tá? Ah, eu sou mais velho. Então, onde está o meu gap? Onde eu preciso acabar colocando forças? Provavelmente, por ser mais velho, você já passa uma impressão de confiança. Então, talvez é você estudar um pouco mais as habilidades técnicas e o macete do ser enfermeiro, ok? Outra coisa que às vezes a gente escuta, né, quando a gente fala de crença limitante voltada à idade, é as pessoas, principalmente quem é mais velho, fala assim: ah, tá bom, eu nunca vou conseguir arranjar um emprego num hospital grande de mercado, né? Porque ele não vai me contratar, ele vai preferir um recém-formado jovem para ele poder fazer um plano de carreira maior. Gente, isso daí é completamente furada, tá? Até um dos motivos que as pessoas pedem, até para não colocar mais foto em currículo, é exatamente por isso, para às vezes você não desviar o recrutador só na questão de imagem, e sim ele olhar muito mais como que está a elaboração e a confecção do seu currículo. Então, gente, não fique na cabeça de, ah, eu sou mais velho, então no meu caso é só hospital público, ah, eu sou mais velho, então no meu caso é só concurso público, ou no meu caso é só esses hospitais pequenininhos mais na periferia. Não, gente, não coloque a crença limitante. Procure as vagas, tá? Certinhas. Procure nas redes, saiba buscar as vagas, coloque as palavras-chave adequadas. Vocês podem reparar que na descrição, geralmente de vagas, se vocês jogarem lá naquele site, no LinkedIn, vagas de enfermagem, vai aparecer um monte de vaga. E ninguém coloca idade. Ah, eu quero alguém até 40 anos. Não existe isso, gente. Não existe, tá? Dependendo do setor, principalmente se for um trabalho às vezes mais manual, que nem no caso de técnicos de enfermagem, dependendo do setor, às vezes isso pode ser que pegue um pouco, tá?
Então, supondo, se eu estou falando, às vezes, de um setor de técnico de enfermagem numa emergência, num setor de trauma, onde às vezes eu não tenho todos aqueles equipamentos ergonômicos que ajudem em transpor o paciente que não está conseguindo se movimentar. Então, às vezes, eles dão mais preferência naqueles moços, grandões, mais jovens, até por uma questão de força. Mas isso é bem pouco, tá? Então, reparem, gente, são setores específicos, hospitais específicos, quando eu não tenho aqueles equipamentos ergonômicos ali tão disponíveis, então acaba sendo muito mais difícil. E se a gente for pensar, é naqueles hospitais que a gente começou falando, né? Que acaba tendo menos recurso financeiro. Então, busque direitinho, tá? Coloque as palavras-chave. Ninguém vai te excluir pela idade, nem para mais e nem para menos, tá? Ninguém vai te excluir. O que é mais importante é você se identificar e saber como atuar isso em você, transpor esse medo, transpor essa crença, tá? E passar confiança. Se você chegar numa entrevista e demonstrar que isso é uma limitação sua, que você está morrendo de medo, você não vai passar confiança para o recrutador. Consequentemente, no próximo estágio do processo seletivo, que é a conversa com a liderança, esse recrutador ele já vai ter comentado a impressão dele para a liderança vai ter a mesma impressão. Então, a chance de você não conseguir chegar na sua vaga é muito grande. Então, assim, gente, eu tenho uma questão de idade, eu sou mais velha e eu quero que as pessoas não encarem isso como uma limitação por eu ser uma pessoa sem experiência na enfermagem e mais velha. O que eu faço? Eu continuo com uma comunicação extremamente firme, né, com uma postura extremamente firme, e eu vou cada vez mais me capacitar tecnicamente e entender como que é ser um enfermeiro, tá? É estudar, estudar, estudar. Isso faz parte da rotina do enfermeiro. Ah, eu sou um enfermeiro muito jovem, né? Eu também não quero que ninguém me encare como, ai, a menininha, novinha, não passa confiança. Estudar, estudar, estudar. É quando a gente estuda que a gente sabe e é em cima do nosso conhecimento que a gente passa confiança, tá? E aí sim, uma postura firme, uma liderança ativa em relação à equipe de técnicos de enfermagem, ali junto, amiga e ativa, tá? E isso você vai conseguir fazer com que a sua equipe te abrace também. Ok, gente? Às vezes não é só no caso, supondo, da enfermagem que a gente encontra isso, né? Pensa pessoas que às vezes resolvem ser aeromoças, né? E o nome já é preconceituoso, né, gente? Aeromoça, você já espera que aquela mulher jovenzinha, né? Quantas vezes, às vezes a gente vai voar, vai fazer uma viagem internacional, e você vê que as aeromoças, elas são mais experientes, né? Mais velhas. Aí você fala, não é tão aeromoça, né? Ainda tem aquelas brincadeirinhas. Mas por quê, gente? Para aguentar um voo tão longo, que você precisa ter macetes de línguas, né? Porque sai de um país e vai para o outro. E conseguir atender uma tripulação bem maior e tudo mais, você precisa de alguém mais experiente também. Então pensa, às vezes, você mais experiente e começar num voo doméstico, porque geralmente é por onde começa, as pessoas vão falar assim, nossa, mas você está terminando a tua profissão ou começando? Não estou entendendo. Então, isso a gente acaba encontrando também essas crenças limitantes em outros locais. Então, a gente pensa que ela não é exclusiva de vocês. Vocês não estão sozinhos. Divida isso com o colega. Um pode ajudar o outro. É muito importante, às vezes, o feedback do seu colega, quer que seja colega de faculdade, de estágio, e ele fala assim: olha, o seu ponto forte é esse. Então, gente, quando a gente acha que a gente tem um ponto fraco, ou a gente procura muito rápido melhorar esse ponto fraco, ou a gente vai melhorando ele devagar, mas a gente enfatiza muito os nossos outros pontos fortes. Então a gente desvia o olhar das pessoas para o nosso ponto forte, onde a gente quer que eles olhem. Tá ok? Finalizando, então, né, como que então a gente transpõe isso? Foi o que a gente abordou, né? Primeiro, eu preciso ter a coerência e a honestidade de ver que isso é uma crença limitante minha, não é do mercado. Não sendo do mercado, não é o mercado que está me dizendo não. Quem está me dizendo não sou eu. Então, das duas, uma. Ou eu fico sentada no sofá e espero passar minha crença limitante
mas se eu não fizer nada, pode ser que ela nunca passe, tá? Ou eu vou à luta. Ah, ela pode ser minha crença limitante? Tá bom, eu tô me dizendo não, mas eu não sei se o outro vai me dizer não. Então eu vou tentar, tá? Fiquem atentos às vagas, se candidatem, façam um bom currículo, estudem como você se comportar num processo seletivo, como você se comportar numa entrevista. Isso é muito importante. Eu falo que o primeiro grande passo é o currículo. A partir do momento que te chamam porque teu currículo é atrativo, a entrevista é quase que um sacramento, né? Se você for bem na entrevista, a sua chance de conseguir essa vaga é gigantesca. Então, se comporte muito bem na entrevista, mas às vezes você fala assim: não, eu ainda não estou conseguindo. Gente, fica atento ao concurso público, porque aí o concurso público ele te exige muito mais tecnicamente e às vezes o seu forte é técnico. Então, fiquem atentos a concursos públicos. Fiquem atentos às residências, aos programas de residência. Geralmente, entre agosto e setembro, começa a ser divulgado os programas de residência dos hospitais. Geralmente, esses programas de residência, eles podem durar de 1 a 2 anos. Você recebe, tá, um valor e você sai com um título de especialista. Então, ele é muito valioso. E além disso, você sai com experiência. Os hospitais eles abrem muito as portas para os residentes, tá? Aprimorando os residentes e tudo mais. Então também pode ser uma oportunidade para você ingressar. Se às vezes se você fala assim, eu não tenho segurança na minha soft skill, na minha questão comportamental ainda, eu ainda sou muito travado, mas a minha parte técnica voa, pode ser essa uma grande porta para vocês. Então, ou concursos públicos, onde o crivo maior é técnico, né? Então, geralmente você faz prova escrita técnica, prova oral técnica, prova prática técnica, e lá no final que você vai para uma entrevista, ou os aprimoramentos e residências também. Pode ser uma porta bem bacana para você ingressar quando o assunto é muito mais técnico, né? Quando a minha habilidade é muito mais técnica e aí eu percebo que o meu comportamental ou essa trava de idade para mim ainda me segura muito. Então a gente pode começar por ali. Vou contar um caso para vocês quando eu me formei. Eu me formei em dezembro de 2005, comecei o aprimoramento em janeiro de 2006. Em março de 2006, eu comecei, finalzinho de março, eu comecei como trainee naquele hospital, então eu tive que pedir a saída do aprimoramento. E aí, quando foi agosto de 2006, o concurso me chamou, né? E como eu passei na primeira leva do concurso, né? Porque às vezes você fica na lista da segunda chamada, tal, mas eu passei na primeira leva. A gente podia escolher o plantão e a gente podia escolher o setor que você quisesse trabalhar. Então lá tinha uma listagem de plantões e setores. Eu era enfermeira trainee de um centro cirúrgico obstétrico e eu trabalhava 12 por 36 durante o dia. Então eu trabalhava das 10 da manhã às 10 da noite. Um dia sim, um dia não. Então, não tinha nesse hospital que eu passei no concurso, não tinha 12 por 36 de dia, tá? Para eu trabalhar o outro dia 12 horas. Então, eu tinha que escolher 12 por 36 à noite. E aí eu falei assim, olha, eu quero esse plantão noturno, tem que ser esse, não dá nem para ser o outro, porque o outro eu vou estar trabalhando até as 10 da noite. Então, tem que ser esse e eu quero a terapia intensiva. A menina de 21 anos, né, gente? Aí a moça que estava ali pegando os dados, ela olhou para mim e falou, você tem certeza? Ela falou assim, porque a UTI daqui é terrível, é uma UTI de pacientes extremamente graves. Eu falei, não, eu quero aprender. E olha, eu posso falar para vocês que foi a melhor escolha da minha vida, assim, porque o que eu aprendi ali ninguém tira de mim. E eu falei, não, eu quero aprender, eu quero aprender. Ela falou, então tá bom. Gente, não era fácil, porque eu trabalhava das 7 da noite lá até as 7 da manhã, saía, passava plantão, tal, saía e ia pro centro cirúrgico obstétrico. Então eu tinha 3 horas aí para passar plantão, tomar um cafezinho e chegar no outro serviço. Aí trabalhava das 10 da noite, das 10 da manhã às 10 da noite. Então eu dormia um dia sim, um dia não. E isso foi uma rotina durante anos na minha vida. Mas foi uma rotina muito feliz.
E aí eu lembro que eu fiz um treinamento muito rápido durante o dia, sei lá, uma questão de 2 ou 3 dias. E aí eu fui pro meu plantão da noite, né? Assim, foi o primeiro plantão noturno da minha vida. E eu tava super ansiosa. Eu falei, gente, eu vou chegar, ninguém me conhece, eu não conheço ninguém, como que vai ser? Vão olhar pra mim e tal. E quando eu cheguei lá, tinham 3, 4 enfermeiros à noite. Era uma UTI grande, uma UTI muito complexa. E eram aqueles enfermeiros que a gente chama de macaco velho, né? Eram aqueles enfermeiros, assim, super experientes, excelentes. E aí eu lembro que uma olhou pra mim e comentou com uma outra, que depois de anos que eu fiquei sabendo, né? Ela falou assim, ih, essa loirinha aí, ó, isso daí nós vamos comer com farofa. Isso daí não vai dar um mês, vai estar pedindo pra sair. Nós vamos comer com farofa, ela não vai me aguentar. Gente, fiquei lá durante muito tempo. Eu saí por iniciativa própria para eu crescer no meu outro lado da carreira, mas eu aprendi demais com eles e eles viram que a menina novinha, a loirinha e tudo mais, era uma boa enfermeira, uma enfermeira que estudava muito, uma enfermeira que passou num concurso público federal, né? Uma vaga que ela concorreu com mais de 400 pessoas por vaga. Então eu tinha o porquê de estar lá. Então eles viram que era além da casca. Mas essa era uma crença limitante minha e foi uma crença limitante que eu também encontrei com outras pessoas. Mas foi o que eu falei para vocês, gente. A base do enfermeiro é o estudo, é o conhecimento. Então, é o conhecimento, é o estudo, é o seu autoconhecimento que vai fazer você transpor a barreira. Se você não tiver o seu autoconhecimento, se você não tiver segurança técnica, não adianta você buscar qualquer outro tipo de confiança, tá? A partir do momento que você entender que você tem confiança técnica, essas crenças limitantes de altura, de, às vezes, questão voltada a corpo, questão voltada a qualquer outra coisa, idade, tudo isso vai transpor. Porque, gente, a base do enfermeiro é o estudo. Vamos lá, eu falei para vocês, estudo, estudo e estudo. Espero ter contribuído um pouco mais com vocês em relação à crença limitante. Coloquem nos comentários quem já sentiu isso, quem já passou por isso. Coloca como que vocês saíram dessa, ou às vezes alguma história que vocês conheçam. É muito importante a gente dividir isso, porque a gente ajuda o outro a sair mais rápido dessa situação. E vamos lá, gente. Eu sou a Fernanda Milenelli, sou enfermeira formada há 18 anos, tenho experiência em práticas assistenciais, gestão de enfermagem e gestão hospitalar, e eu sou a pessoa que vai ajudar vocês a sair da crença limitante e ajudar vocês a serem escolhidos pelos recrutadores dos principais hospitais. Até logo!